Gente, um crime bárbaro ocorrido em Planaltina. Esse crime me deixou angustiado. Foi um episódio envolvendo aí a morte de um idoso, 65 anos de idade. E essa vítima, ela foi morta a facadas e as investigações apontam que o crime teria ocorrido a mando de uma ex-companheira. E olha, não bastasse toda essa brutalidade, ainda surge nesse caso a informação de que a filha desse homem assassinado, uma criança de apenas 6 anos de idade, teria permanecido ao lado do corpo do pai por horas em casa, sozinha, sem nenhum socorro. O pai já morto no chão e ela passou por várias horas ali do lado do pai. Vamos às informações com a repórter Ana Bianchini, que vai bater esse papo com a gente. Crime horroroso, assustador e que choca, né, Aninha? Muito boa tarde, querida. Choca sim, viu, Fred? De várias formas, inclusive você apontou muito bem ao falar desse crime. A gente está falando de uma situação completamente terrível para essa vítima e, lógico, para essa criança de 6 anos de idade. Ela que é filha, né, era filha desse homem, o Cícero. Ele tinha 65 anos de idade, o nome dele era Cícero Dionísio da Silva. E ele trabalhava como caseiro e morava em uma casa, em uma chácara. Justamente ali na chácara que ele trabalhava, onde tinha a casa do caseiro, era lá em que ele morava então com essa filha de 6 anos de idade. A filha, como você bem disse, Fred, ela passou a noite ao lado do corpo do pai. Ele foi esfaqueado na madrugada do dia 15 para o dia 16 de setembro. E logo depois de passar a noite toda ali ao lado do pai, assim que clareou, essa criança de 6 anos vestiu o uniforme da escola, foi até o ponto de ônibus, onde ela costumava pegar o transporte escolar todos os dias. E naquele momento, quando o ônibus chegou, ela olhou para o motorista e disse que o pai estava morto. Pediu ajuda, chorou e depois disso a polícia foi acionada. Nós estamos aqui com o Dr. Richard, da 16ª Delegacia de Polícia. Ele é o responsável por essa investigação. Um assunto delicado que a gente fala agora, mas a ex-companheira do Cícero foi apontada como a mandante de todo esse crime. Ela já foi localizada, já está presa. Inclusive, o que a gente mais quer saber, né, é o que essa mulher teria falado, como que tá essa criança e os detalhes da investigação. Doutor, então, ótima tarde para o senhor. Muito obrigado por atender a nossa equipe. Vou começar te perguntando a respeito de como a polícia soube de tudo isso. A gente está falando de uma criança de 6 anos comunicando a respeito da morte do próprio pai. Perfeito. Então, como você bem falou, essa criança, a gente acredita que o crime tenha sido por volta de 3 horas da manhã. Essa chácara ela tem 2 imóveis, 2 casas, uma casa principal e a outra é a casa de caseiro. Ela morava com o pai, que era caseiro, nessa casa de caseiro. Então, a criança relatou que por volta... Ela não fala o horário, mas ela fala que ela acorda com um barulho que ela entendeu como se fosse alguém matando uma galinha. Como ela percebeu que o pai dela não retornava, ela foi atrás e encontrou o corpo do pai dela nessa outra casa, já sem vida, esfaqueado, né? E aí ela chega perto, ela coloca o ouvido no peito do pai dela e vê que não tem mais batimento cardíaco, e essa criança fica ali velando o pai essa madrugada toda. Quando começa a raiar o dia, que ela percebe que está chegando o horário de ir para a escola, ela troca de roupa e vai para o ponto que passa numa estrada de terra ali perto da entrada da porteira do sítio. O motorista do ônibus, né, do transporte escolar, ele já acha estranho porque todos os dias o pai acompanhava ela e esperava ela embarcar. Ele já achou estranha a ausência do pai. E quando ela entra, ela começa a chorar e ele pergunta o que aconteceu. Ela relatou que meu pai está morto ali. Ele ficou meio assim, incrédulo, mas ele pediu para as crianças aguardarem, foi lá verificar no local indicado por ela e encontrou o corpo da vítima lá, né, no local.
Então ele tomou a atitude, deixou a criança numa chácara vizinha, levou as crianças para a escola e noticiou o que tinha acontecido. Aí o diretor da escola, a professora, foram na chácara, resgataram lá a criança e tomaram conhecimento, né, entrevistaram a criança e trouxeram o fato ao conhecimento da delegacia. Vocês agiram rápido, doutor. Em menos de uma semana, vocês conseguiram chegar à principal suspeita de ter encomendado, né, a mandante desse crime. A gente está falando, então, da Regina de Fátima, a ex-companheira do Cícero, ela que tem 45 anos, 46 anos de idade e que teria tido um relacionamento breve com ele ali, cerca de 6 meses. Ela foi localizada, ela foi presa, já inclusive no dia 22. E eu quero saber, doutor, ela confessa esse crime para a polícia? O que ela relata para vocês? Como que ela chegou até ele e como que ela conseguiu fazer tudo isso longe da criança? Bom, ela fala que foi, na verdade, se vingar de um suposto abuso que a vítima teria praticado contra o neto dela. Entretanto, nós já verificamos, tanto junto à Polícia Civil do Estado de Goiás, quanto verificamos aqui nos nossos sistemas, e não há registro desse suposto abuso, né? Ela levou essas duas pessoas dela, um, inclusive é o atual companheiro dela, e outra pessoa que possui 22 anos de idade lá para o local, e aí cometeram esse crime. E, doutor, mais do que isso, gente, presta atenção. A polícia também prendeu mais uma pessoa e está em busca de uma terceira pessoa, que é o Daniel. Quem é esse Daniel? Daniel seria o atual companheiro da Regina de Fátima, da ex-esposa do Cícero, a suposta mandante desse crime. O Daniel também teria participado disso tudo? Ele estava ali no momento? A presença dos três no local do fato ela é inconteste, porque foi encontrado fragmentos de impressão digital que foi compatível com os três suspeitos. O que acontece? No dia, primeiro a gente só tinha a Regina identificada, representou-se pela prisão dela, que foi decretada pela polícia, pela justiça, e quando nós nos dirigimos lá e conseguimos prender ela, aí que nós encontramos ela já com outro, e aí dentro das investigações revelou-se que o atual companheiro dela, o Daniel, era uma das pessoas que estava lá presente. O que o Daniel foi ouvido, o que ele relatou? Ele relatou que quem esfaqueou foi o outro, né? E o outro também, que já foi preso, fala que foi o Daniel, em momentos diferentes. Então, fica um jogando para o outro a responsabilidade do homicídio. O fato é que a vítima foi, pelo menos, há sinais de 17 facadas no corpo da vítima. Esse outro é o Luiz, que foi preso no dia 26, 4 dias depois da prisão da Regina de Fátima. E, doutor, qual que seria a relação desse Luiz com o casal? Ele teria sido contratado? Ele ganhou dinheiro para cometer esse crime? Ou a gente está falando aí de um favor? Ele não ganhou para isso? Então, o que o Luiz fala é que ele havia cheirado bastante cocaína aquele dia e ingerido bebida alcoólica também, inclusive que ele estaria pensando em suicidar. Então, lá na região lá de Brasilinha, ele falou que é o primeiro caminhão que eu vejo, eu vou me jogar na frente. E que esse casal teria encontrado ele e convidado ele para essa empreitada aí criminosa. E a polícia é convincente, essa história, para a polícia? Porque não me pareceu muito convincente. Veja bem, o que é fato é que os três são usuários de droga. Por exemplo, em contatos com familiares da vítima, eles relataram que o Cícero já tinha falado para ele, olha, há um tempo atrás, que ele tinha arrumado uma companheira, entretanto que ele já falava que não ia dar certo porque ela era usuária de droga. Então, um fato é que todos eles são usuários de droga, né? E a gente não descarta que esse Luiz estava sob efeito de drogas, assim como os outros também, né? Agora, se essa motivação alegada por ela, a gente não encontra nas investigações nada que dê substância, né? E há uma possibilidade também que a gente trabalha, que eles teriam ido ao local para subtrair, né, dinheiro para usar na compra de droga. Então, doutor, só para a gente também deixar isso bem claro, a gente está falando de um lote com mais de uma casa. Então, o crime, ele acontece dentro de uma casa desse lote, que não era a casa que a criança estava. A criança encontra o corpo, mas ela não presencia o crime. Perfeito, exatamente isso, né? Ela só ouve o barulho, que ela se confunde, acha que achou semelhante com alguém matando uma galinha, e como o pai dela não aparece, ela vai saber o que tinha acontecido no momento que ela encontra o corpo do pai.
E essa Regina, doutor, que vocês acabaram de prender, era inclusive para ela estar presa, né? Ela respondeu por um crime de homicídio. Como é que foi essa história? Ela já foi indiciada no inquérito policial da 13ª Delegacia por crime homicídio qualificado. Esse homicídio ele foi praticado com ela e o companheiro dela da época. Ela foi absolvida do tribunal do júri e o companheiro foi condenado. Perfeito, doutor. Muito obrigada pela sua participação. Eu volto com vocês aí no estúdio, lembrando então que o Daniel, que é esse que a gente tem a imagem que aparece aí na sua tela, ele continua foragido e qualquer denúncia pode e deve ser feita para a Polícia Civil pelo 197. Lembrando que o sigilo é garantido, a denúncia é anônima. Cara, é um crime chocante, Aninha. Eu tenho uma filha dessa mesma idade, né, cara, de 6 anos de idade. E coloquei essa criança no lugar da minha. E num dos relatos que eu tive hoje de manhã, que essa criança ainda orou do lado do pai, pedindo para que o pai voltasse. A minha filha ora, minha filha canta louvor. E eu fiquei imaginando a minha filha desse jeito aí. E isso, como é que sai da cabecinha dessa criança? Como é que sai? Meu Deus do céu, tá faltando um ser preso, mas eu tenho certeza que já já a gente chega até ele, que é esse Daniel que aparece aí na sua tela, viu, gente? Se vocês puderem, inclusive, tirar uma foto agora da tela. E sabe o que é fácil de reconhecer? Se você pegar essa foto e ver entre as sobrancelhas dele ali, tem uma pinta. Entre as sobrancelhas dele ali, logo acima do nariz, tem uma pinta, sabe? Uma pinta bem forte ali, bem marcada. E se você reconhecer esse cara, por favor, 197. Coloca a Aninha de novo aqui na tela para mim, só para eu poder agradecê-la. Minha querida, beijo grande para você, parabéns pela reportagem, tá bom?